Bom, acho que a gente pode começar, né, Eugênia? Acho que a gente já tem um quórum legal aí. Obrigado a todos aí pela presença. Eu sou Matheus Camilo, eu sou coordenador de comunicação do INCT Participa, e a gente está aqui com a Eugênia Pessoa. Ela é designer e a gente, né, chamou ela para refazer nossa identidade visual. Então, a gente estreou no começo do NCT Participa as redes em março, e aí a gente tem um projeto, né? Então, a gente está reformulando esse projeto. E esse, na verdade, a ideia dessa conversa é uma ideia, é uma primeira conversa que acho que é legal a gente, com os núcleos que estão aqui. Eu ainda conheço pouca gente dos núcleos. Acho que a ideia é a gente afunilar, né, os nossos contatos para trocar conhecimento e para otimizar nossos trabalhos também, né? Eu acho que a gente pode ter, né, mais parcerias, mais collabs, a gente pode ter mais conversa para conseguir produzir mais também, né? Então, acho que é o primeiro contato que eu queria estar fazendo com os núcleos que estão aqui. Quem quiser falar de qual núcleo é, escrever no chat para a gente se conhecendo mais também. E aí a gente teve essa ideia desse trabalho com a Eugênia, da gente primeiro, né, apresentar um pouquinho, né, essa identidade, e também a gente conseguir ter alguns workshops, né, então a gente tem, eu convidei todos os núcleos que já trabalham com as redes para a gente ter, acho que, né, a Eugênia apresentar ali algumas coisas que ela pensou que podem ser úteis no desenvolvimento do trabalho de vocês. E aí a gente tem, né, diferentes, pelo que eu conversei assim rapidamente, diferentes níveis, né, de conhecimento também, né, de redes e de Canva e de outras partes, né, gráficas, né, dentro dos núcleos. E eu acho que a ideia é essa mesmo, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, então a gente está ainda testando os formatos, então a gente fica aberto assim à participação de vocês, a dúvidas, mas a gente pensou da Eugênia primeiro apresentar o trabalho que ela fez aqui da nossa nova identidade, depois dar umas pinceladas ali no Canva, algumas dicas para a gente, e abrir para perguntas e a gente fazer algo bem informal aqui mesmo. E é isso, agora eu já falei demais, vou passar para a Eugênia. Obrigada, Matheus. Vocês me ouvem bem? Tá. Então, obrigada pelo convite aí, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, como o Matheus falou, eu vou fazer uma primeira parte de apresentação da identidade visual. Eu não diria que é uma... não é que eu refiz a identidade visual, né? Eu aproveitei a identidade que vocês já têm para fazer algo que seja mais direcionado às redes, né? Para a gente poder ter uma comunicação melhor, mais efetiva. Então, eu vou mostrar para vocês a apresentação que eu preparei. E a ideia é primeiro mostrar uma parte mais de diagnóstico, né? Então, eu analisei um pouco como vocês estavam com as redes atualmente do NCT, sempre confundo, não sei porquê, fica na minha cabeça, INTC. Desculpa. E aí, depois, fazer essa parte mais do Canva, né? Mostrar como eu organizei tudo lá, com a ideia de poder facilitar para todo mundo que quiser fazer algo parecido, né? Uma coisa legal, Eugênia, uma coisa legal que esse diagnóstico, eu acho que assim, né, olhando, né, rapidamente outras redes, outros núcleos, acho que ele também pode ser absorvido, né? Acho que a questão, né, da poluição, então acho que é legal, a gente pensou nisso, de mostrar o nosso para vocês dos núcleos também pensarem nos seus. Exatamente, eu acho que quando eu for mostrando esse diagnóstico, eu vou apontando alguns probleminhas, né, que eu identifiquei, e acho que são preceitos básicos, assim, do design, né? Então, a gente consegue olhar e ter uma visão mais macro, né? Tipo, isso aqui não funciona, isso funciona, enfim.
Então, eu vou compartilhar minha tela. Matheus, quando você quiser me interromper, pessoal, se tiver dúvida também, como eu vou estar aqui com a apresentação aberta, podem falar, abrir o microfone e ficar à vontade. Boa, pode deixar, Eugênia. Se eu tiver algum comentário, eu faço e eu vou também monitorando aqui perguntas e as mãos. Beleza, se alguém tiver pergunta no chat, né, se você conseguir olhar, também na minha tela, né? Sim. Tá vendo a apresentação? Aham. Bom, então, como a gente estava falando, né, eu dei uma analisada nas redes do INCT e fiz um diagnóstico, né? Então, o que que eu constatei? Que existia uma poluição visual muito grande que dificultava a passagem da mensagem principal, né? Então, uma primeira coisa que eu constatei é que essa textura aqui no fundo atrapalha bastante. Então, ela dá uma poluída, né? Então, parece que as informações concorrem aqui, né? Fica um pouco difícil de orientar o olhar. Os logos aqui embaixo também, eles acabam ficando muito pequenos, ó, aqui o observatório participa, né? Tá escrito aqui embaixo também, o observatório participa, mas não dá nem para ler. Então, ou aqui nesse caso, né? Tem aqui um escrito na própria foto. Isso concorre um pouco com a chamada, né? Traz uma confusão. Então, para onde é que se olha, né? Primeiro, o que que você acaba lendo? Ah, o que que é importante? É o encontro internacional? Ou é o que está dito aqui? Esse crédito aqui acaba ficando pequeno também. O próprio logo aqui, né? Acaba também concorrendo com a própria imagem. Aqui na biblioteca digital também tem essa textura no fundo, compete um pouco com esses grafismos aqui, e aí isso faz com que o principal aqui, né, que é essa capa desse material que está sendo divulgado, fique um pouco ofuscado. Passando aqui para o próximo, com relação aos posts de texto, então, de novo, a gente tem a questão da textura aqui, que dá uma poluída, atrapalha o olhar, né? Os logos muito pequenos, mas também tem uma coisa que dificulta um pouco a leitura, que é essa questão do texto centralizado. E aí aqui a gente pode ver, nesse post aqui à esquerda, uma fonte usada, né, que é a Rubik, que é da identidade visual, e nesses outros é outra, que é essa Aleo. E essa fonte que tem essas serifas aqui, quadradas, né, que é essa slab serif, ela atrapalha um pouco a leitura, né, não flui tão bem quanto essa sem serifa. E aí, pensando nisso, que eu fiz uma proposta aqui de redesenho, a gente vai ver melhor no Canva, que isso está mais bem acabado lá. Mas a ideia qual que foi? Pensar que existem diferentes categorias de posts, né? Porque, assim, atualmente, os posts, eles são feitos sem respeitar uma hierarquia de cor, nem nada, né? Não tem uma separação por categoria, né? Então, a ideia foi trazer aqui no canto superior direito sempre o nome da categoria. Então, aqui seria uma premiação, aqui biblioteca digital, aqui um conteúdo do OPAR. Deixar fixo o logo do INCT, aqui sempre no canto superior esquerdo, e ainda usar o logo nesse formato mais simples, né? Só com linhas. Então, a gente vai garantir uma boa legibilidade, porque a gente tem sempre esse fundo em cor chapada, né? Tirei a textura, o logo aqui com linhas, né? E aqui uma identificação da seção, né? De que categoria que se trata. E aí, cada seção, cada categoria vai ter a sua cor específica, né? Então, lá no Canva eu vou mostrar também as cores que ficaram definidas, que não são exatamente essas, mas, enfim, a ideia é pegar a paleta que já existe, né, da identidade visual do INCT, e explorar combinações diferentes para cada categoria. Então, a ideia também é ter, quando possível, ter fotos, né, porque nem sempre é possível,
e fazer com que as fotos fiquem mais isoladas, sem nada sobreposto em cima delas, para que seja mais possível ler a mensagem principal, né? Nesse caso, o que, essa capa de post, né, de Instagram está anunciando. Então, dessa forma, acredito que ficou muito mais simples de visualizar tudo. Enfim, a gente sabe que redes sociais é aquela coisa muito dinâmica, né? Que as pessoas passam, vão descendo lá o feed, e a gente tem que conseguir passar uma mensagem de forma rápida para que a pessoa se interesse e vá ver os outros cards do post, né? Eugênia, rapidinho, eu acho que um desafio, né, acho que da gente aqui, né, como, né, divulgação científica e os posts geralmente têm parcerias com eventos que estão organizando, né, enfim, geralmente o desafio que eu vejo, né, desse tipo de comunicação é o excesso de informação, né, que precisar um evento com os pesquisadores em tal lugar, com tal gente apoiando, ao mesmo tempo, né, eu acho que o que você fez para a gente, o que a gente sempre ouve, né, dos designers, é a simplicidade, né? Uhum. Então, eu queria te ouvir um pouco desse desafio, né, da simplicidade, mas quando a gente tem as informações, né, tipo, muita informação, tentar ir sempre pelo mais simples, né? Então, existe uma máxima do design que é uma frase do Mies van der Rohe, que ele fala que menos é mais. Acho que todo mundo já deve ter ouvido, né? Então, essa ideia o design, ele sempre tenta pegar muitos elementos, né, e transformar da maneira mais simples possível, né? Uma boa comunicação visual vai fazer isso. E foi um pouco o que eu tentei trazer aqui, né? Porque quando a gente tem um monte de textura, um monte de ícones, e isso não tem função nenhuma, isso acaba atrapalhando, né? Então, essa ideia de colocar as cores chapadas, restringir um pouco o uso das fotos, né, para poder ficar uma coisa que você consiga bater o olho e separar as informações, diferente daqui, né, que eu estava comentando, essa imagem do meio. Eu não sei para onde que eu olho primeiro, né? Tem a foto, mas ela está num fundo com textura e tem escrito e o logo está sobreposto e atrás, por acaso, também tem outro logo, né? Então, como é que a gente consegue resolver isso? E aí a proposta foi restringir um pouco o tamanho da foto, cortar aquele texto. Então, são coisas assim que parecem pequenas, né? Mas no fim a gente acaba conseguindo garantir uma comunicação melhor. E aí a ideia também foi fazer isso para criar um padrão, né? Porque, enfim, eu sou designer, eu tenho experiência com isso, né? Mas nem todo mundo que vai mexer tem essa experiência. Então, a ideia é criar um padrão para que as fotos, os textos estejam sempre ali e você consiga só adequar, né, o seu conteúdo ao que está previsto ali naquele template. Acho que uma coisa importante né, exatamente para a gente simplificar, é não querer pôr tudo num card só, né? A gente aproveitar que, né, a gente pode distribuir em 2, 3, enfim, quantos cards for necessário e diminuir na quantidade de informação, né, Eugênia? Então deixar esse primeiro card como uma chamada mesmo, né? Então, é uma imagem e o texto. Às vezes nem uma imagem, né? Porque também tem isso, né? Às vezes não consegue encontrar uma boa imagem. E, enfim. Aí uma outra coisa que eu propus também vou falar aqui do texto primeiro, né? Então, para os cards que tem texto, então, também propus tirar aquela textura do fundo. E aí, a partir do logo mesmo, eu criei essa outra textura. E a ideia é usar, assim, para complementar, mas sem ficar uma coisa over, assim, né? Uma coisa que você olha e é muita informação para os olhos, assim. Então, a ideia foi também trazer o texto alinhado à esquerda, né? Fica um pouco mais agradável de ler, porque aqui está em latim, né? Mas, enfim, a gente começa a ler, quando a gente volta para a próxima linha, o nosso olho não precisa ficar procurando onde está a próxima linha, né? Esse texto centralizado acaba acontecendo isso. O texto alinhado à esquerda, o nosso olho já volta aqui para a esquerda e já consegue ler mais rapidamente, né? Então, não dá esse esforço aí que a gente nem percebe que faz, mas acaba fazendo.
Então, também coloquei, em vez daquela fonte Aleo, que é a que tem as serifas quadradas, eu deixei ela reservada aqui só para o nome das categorias, e para o texto usei aquela fonte Rubik, que é uma sem serifa, que acaba ficando uma coisa mais limpa, né? Que também é uma fonte lá da identidade visual, já estava escolhida. E outra coisa que eu queria falar, aqui, no final eu acabei mudando as cores um pouco, a gente vai ver isso melhor no Canva, mas eu queria mostrar isso aqui. Então, é uma textura também criada a partir desse pedacinho do logo, que acho que pode facilitar no sentido de dar um pouco de dinamismo e ilustrar, às vezes, posts que não têm uma foto, né, uma imagem que dê para usar. Então, usei nesse exemplo aqui de nota técnica, né, que acaba sendo uma coisa, às vezes, mais burocrática, né, então colocar uma textura para ter esse dinamismo, mesmo que não tenha uma imagem disponível. Eu vou mostrar agora no Canva, que aí são as artes finais mesmo, e tá tudo mais finalizado. Então, eu queria aproveitar primeiro para ver se alguém tem alguma dúvida, gostaria de falar alguma coisa. O próprio Matheus também, se quiser fazer alguma colocação. Acho que uma coisa que é legal de comentar, né, Eugênia, acho que a Mônica teve essa dúvida para mim, né, a Mônica Dauber, uma das pesquisadoras, que é, como a gente fica com as collabs, né? Porque hoje, né, a gente vai ter a nossa identidade, então aqui tem a identidade do NCT Participa. Uhum. E aí a gente está, né, tipo, criando as categorias e de formatos parecidos, mas variando as cores ali, mas para as pessoas reconhecerem cada vez mais o INCT Participa. E aí cada núcleo tem também a sua identidade. Só que quando a gente aceita collab, a gente vai, né, misturar, né, né, no feed ali, vai ficar misturado. Aí a Mônica perguntou, como a gente faz com isso? Eu falei, Mônica, não tem o que fazer, porque não tem como ter uma identidade, né, central de todos os núcleos. A gente vai ter collabs que vão vir de organizações, de movimentos sociais, de outros projetos. Então, eu acho que isso reforça a necessidade dessa identidade, né, Eugênia, que a gente está construindo, para pessoa, tá, tipo, isso é NCT Participa, isso é GPasse, isso é, né, cada núcleo, e aí você, tipo, ter essa bagunça mesmo que vai ter, né, das collabs. Acho que o ideal seria, no caso do INCT, quando vocês forem postar, manter a identidade visual, né, que eu estou apresentando aqui, e, de repente, não sei, adicionar o logo, talvez aqui do lado, né, deixar claro nessa capa que é uma collab, mas sempre respeitar a identidade, né, porque como é o INCT que está postando, digamos, né, não tem porquê, né, adicionar a identidade de outro núcleo, né, então teria que prevalecer essa identidade, para mim é o que faz É que mais... às vezes a gente, por exemplo, a gente está numa parceria com o GPasse agora do Histórias de Ativismo, e eles têm a identidade deles, é um projeto com a identidade, entendeu? Então, vai ficar a identidade deles na nossa, entendeu? Entendi. Mas aí, mas aí colocar outras cores e tal, acho que é alguma coisa que acaba não favorecendo, né? O que você quer dizer com colocar a identidade deles na nossa? Não, no perfil, quando entra a collab, entendeu? Aham. Então, tipo, não vai ter o que fazer, porque está sendo produzido por outro núcleo. Então, no feed, quando entrar no perfil nosso, vai estar misturado, entendeu? Depois, se você puder compartilhar o nosso Instagram, só Tá. para eu mostrar exatamente essa dúvida da Mônica, entendeu? Tá, quer que eu mostre agora? Pode ser, só para, né, a gente não ficar com essa dúvida e para as pessoas entenderem. E você até participa. Eu vou ter que logar, eu acho, né? Vamos Eu ver. acho que. Vamos ver se dá Ele para ver um pouquinho assistiu mais. na web. Não, dá para ver aí, ó, é isso que eu estou falando, entendeu? Ó, esse Histórias de Ativismo,
é uma collab que veio do GPass, entendeu? Então, tá na identidade deles, e o nosso feed vai ficar com a nossa, mas com as collabs que a gente receber também. Entendi. E vocês não poderiam refazer na identidade de vocês? Ou não é o caso? Não, aí não tem braço, entendeu? Se a gente for absorver tudo que vem de 15 núcleos, a gente não consegue, entendeu? Esse é uma boa pergunta isso, né? E eu acho que é lidar com isso, né? Tipo, ter a identidade central de cada núcleo, mas saber que quando tiver collab vai acontecer isso, né? Vai ter que ser, né? Não tem muito jeito, assim. Uma opção seria refazer, mas aí você falou que não tem braço, né? Então é um pouco aceitar, né? E não sei, talvez criar algum código na legenda, ó, isso é uma collab, enfim, não sei, poderia ser. A Mayra comentou aqui que a collab tem as vantagens de trazer pessoas novas, exato, né? A gente tem, tem outros benefícios, né? E a Rebeca está com a mão levantada. Não, só Pode para falar. falar que eu acho que é, o que a Eugênia está trazendo, essa simplificação, vai marcar muito o NCT, mas o NCT não é uma instituição homogênea, ela é uma rede, né? Então, também eu acho que ter essas outras cores e outros processos gráficos até evoca um pouco essa complexidade que somos, né? Então, eu acho que, para mim, assim, a gente vai vendo assim, essa é uma coisa do NCT, essa é uma comunicação do NCT, porque vai ter essa característica, vai ser bem clara, e aí ser pipocado pelos outros, porque somos membros de uma rede, né? Eu acho que pode ser que esse caos seja expressa essa ideia, entendeu? Um pouco do nosso trabalho em rede mesmo, né? dissonância, que nós não somos uma organização unificada, nós somos um grupo de núcleos que já existiam antes. Né? E que a gente quer que elas existem, que elas existem. Essa pluralidade, né? Bom, enfim, desculpa ter mudado, acho que era uma coisa, foi uma conversa importante que a Mônica trouxe. Não, imagina. Vocês têm alguma dúvida mais? Querem fazer alguma contribuição? Acho que não, acho que Tá. pode ir pro campo. Então, estou aqui com o Canva. Estão vendo, né, o Canva? Então, bom, esse é o perfil aqui do INCT, né? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui em marca, só para dizer que isso aqui é um recurso de quando você paga, né? O perfil aqui do Canva. Então, não daria para fazer isso num perfil gratuito, mas eu acho que é um recurso que acaba sendo bem útil, sim. Então, vou mostrar para vocês, né? Não sei se todo mundo tem esse perfil pago aí, mas é um recurso interessante que facilita muito o trabalho. Eu acho que isso vale até como conselho aqui para quem toca as redes, pedir para os gestores, para os coordenadores de cada núcleo, que é um valor assim, tipo, tranquilo de pagar por ano, pedir a conta premium, sabe? Porque daí vai abrir esses recursos que a Eugênia vai mostrar e vai ajudar muito a vida de vocês. Isso, eu acho que é R$14,90 por mês, alguma coisa assim, é uma coisa bem, bem acessível mesmo, né? E realmente facilita muito o trabalho. Então, o que que eu fiz? Esse kit de marca, ele vai deixar você colocar os seus logos, as cores da paleta cromática da identidade visual, aqui tipos de letra, são as fontes que são usadas, enfim, vou mostrando aqui aos pouquinhos. Então, aqui, logotipos, eu subi todos aqueles logotipos que vão ser usados, né? Então, aqui, do INCT e do OPAR, que são esses nessa versão monocromática, né? Em só de traço. Aí as cores, são as cores da paleta cromática da identidade visual, né? Já estão todas aqui, com base nos códigos de cor, né? Hexadecimal. Aí tipos de letra. Isso aqui ele já fornece, assim, esse título, subtítulo. Eu só usei aqui, título, nome, seção e texto, que são... e crédito foto, né? Depois eu vou mostrar também.
mas são alguns parâmetros que eu deixei prontos. Agora deve estar parecendo um pouco abstrato, mas depois eu vou mostrar na prática e vai ficar mais claro. Mas então, por exemplo, o título, né, que seria o título do post. Deixei aqui fonte Rubik, tamanho 36 e em bold, que eu quero que seja sempre bold. Nome seção, né, aquele que eu mostrei que estava no canto superior direito do post. Então, é aquela fonte Aleo, tamanho 42, bold. Então, isso vai estar fixo também, né? Aí o texto, né, que seria aquele texto corrido, maior. Então, Rubik também, que é a fonte sem serifa, tamanho 36, sem bold, sem itálico. O crédito da foto menorzinho, né, tamanho 24, também Rubik. Aí, isso aqui eu não usei, voz da marca, então você pode escrever um textinho. Ah, minha marca trabalha de tal e tal jeito. Eu acho que não é muito aplicável a nós, assim. Fotografia, você também pode, né, marcas que têm uma fotografia mais geral, assim, mas também acho que não é o caso. Elementos gráficos são aqueles grafismos, né, que eu apresentei para vocês. Então, aquelas texturas que a gente usa quando não tem uma imagem ou para preencher a página, mas de um jeito que quebre a monotonia, mas não fique pesado visualmente, né, não polua. Aí poderia adicionar ícones, gráficos, enfim, ou, deixar programado cores para gráficos. E aí, enfim, cada um vai saber o que faz mais sentido dentro da sua organização. O que eu acho que é fundamental são esses elementos que eu mostrei aqui. Elementos gráficos, não sei se todo mundo vai ter também, mas a questão da fonte, né, já deixa tudo meio pronto, da paleta cromática e dos logotipos. Então, o que eu fiz, né? Posso seguir, gente? Alguém tem dúvida? Querem comentar alguma coisa? Pode seguir. Acho que vai ficar mais claro depois, mas eu queria comentar que, para quem bota a mão na massa, isso que a Eugênia está mostrando, meu, ajuda muito, sabe? Vai estar tudo num lugar só, e aí se você, né, projetos novos vão surgindo, e aí a gente, para construir um novo, vai ser só você inserindo e mudando as cores, assim. Então, acho que é algo muito legal para ter para quem bota a mão na massa mesmo, sabe? A ideia foi essa, né? De facilitar ao máximo, assim, para que fique uma coisa bem prática, você consiga vir aqui e usar rapidamente, sem ter que ficar quebrando a cabeça e entendendo o que funciona melhor em cada caso, né? Acho que essa é a ideia de padronizar mesmo. E aí, então, o que eu fiz, né? Fiz aqui em projetos, tem várias pastas, né? Então, com base nas categorias de posts, né? Enfim, que não são categorias que eu criei, né? O Matheus que me passou, o que é relevante, como que poderia ser categorizado, né? Porque, como eu falei, um dos problemas que a gente tinha antes é que os posts não estavam categorizados. Então, cada um tinha uma cor, uma fonte, um jeito de ser ali, e não tinha uma categoria definida. A gente acredita que, tendo essas categorias definidas, fica muito mais fácil de trabalhar, né? Então, tanto para quem vai fazer as postagens, vai montar os posts, quanto para quem é espectador, né? Não sei se essa palavra está meio fora de moda. Mas, enfim, para quem é usuário ali da rede, tá olhando ali, enfim, dá para ter uma ideia melhor, assim, até quando você corre o feed, né? Então isso é notícia, porque é fundo laranja, isso é biblioteca digital, enfim. Então, ó, eu montei essas várias pastas, né? Cada um com uma categoria. Eu fiz aqui uma pasta mãe, digamos, que se chama materiais novos. Vou clicar aqui para vocês verem. Então, seriam esses. O que está lá em pastas, aqui está em itens, né? Como se fossem posts, para deixar isso aqui fixo. Então, até deixei marcado aqui: materiais novos não alterar. Porque aí, se digamos que, sei lá, alguém deletou alguma daquelas pastas, ou a pessoa apagou escreveu por cima, né? Então, em vez de fazer uma cópia do post, que é o que eu vou explicar já já, a pessoa fez por cima e aí perdeu o padrão, enfim. Aqui a ideia é ter um backup, assim. Então, sempre que criar um material novo, vai estar aqui. Então, digamos que agora tem as categorias atuais, né? Nota técnica, eventos, institucional, tarará. Mas digamos que crie uma nova categoria um dia. Então, a ideia é criar aqui seria um post, né? Eles nomeiam assim.
Então, um novo post aqui a partir disso. E aí, ó, vocês podem ver que as cores, elas não se repetem, né? Porque, assim, acho que são 7 cores da identidade visual. Então, não dá para ser sempre... Ah, só uma delas vai ter fundo verde. Não, acaba repetindo. Então, institucional tem fundo verde, mas os detalhes são mais nessa fonte mais escura e o texto mais claro. Aqui no PDPP também é fundo verde, mas é o contrário. Os detalhes do texto, né? São em fonte escura e aqui mais claro. Então, vou mostrar um para mostrar como ficou, sei lá, institucional. Então, essa aqui seria uma capa, né, do post, com o logo aqui, que nem eu estava falando, o nome da seção sempre aqui. Nesse caso aqui é uma opção com essa textura. E aí eu propus aqui um título de 3 linhas, né? Mas digamos que o título tenha só 2 linhas. Então você pode usar essa textura um pouco aumentada. Ou, vamos colocar uma imagem, né, na capa do post. Então, a imagem estaria aqui, o título de 3 linhas, aqui o crédito, né, dessa imagem. Aqui uma outra opção com essa textura, título de 3 linhas. E aqui essa página de texto, né? Seria sempre assim. Então, enfim, a ideia é que todos os posts sigam essa mesmíssima padronização e a gente possa ir trabalhando com essa mudança de cores, né? Mas aí, digamos que surgiu uma nova categoria. O que eu vou fazer, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Ah, desculpa, a única que foge um pouco é essa de frases aqui. Vocês devem notar que vários veículos utilizam essa formatação, né? Então, para deixar bem claro que é uma frase de alguém, então, colocar essas aspas grandes aqui, né? O texto, e aí deixar o nome do autor, a descrição do autor, então, do cargo, né? Pesquisador de tal lugar. Então, acaba ficando um pouco diferente, mas essa é a única, ó, que pode ter uma imagem também, que acaba ficando diferente. O resto segue bem aquela lógica. Então, digamos que surgiu uma nova categoria. O que eu vou fazer, né? Então, aqui a gente está naquela pasta que eu chamei de materiais novos, que é para não alterar, para ser um backup, né, de segurança, assim, para nunca perder essa, esse padrão aqui, né? Posso fazer um complemento, Eugênio? Claro. Acho que isso é muito importante quando a gente trabalha, né, com mais de 2 mãos, né, fazendo a mesma coisa. Eu acho que é importante. Então, por exemplo, criou ali a identidade, é importante manter os originais, porque vocês vão ser rotativos, né? Vocês estão ali agora em redes, depois vai vir outras pessoas fazendo, e tem que tomar muito cuidado para não virar um Frankenstein e ir se desvirtuando, sabe? A gente aconteceu um pouco isso aqui, assim, a coisa foi, tipo, ficando gigantesca e eram, tipo, mais de 3 pessoas fazendo, e aí foi se perdendo, né? Então, acho que quando vocês forem ou criar de vocês, ou se conseguir também né, uma repaginação, ou com a que vocês já têm, é importante esse trabalho para não se perder depois. Então, legal você falar isso, porque acho que isso é bem próprio da dinâmica de vocês. Então, acho que assim, sempre que entrar uma pessoa nova, né? Imagina, ela cai de paraquedas, e como é que eu crio um post, né? Então, a ideia é deixar tudo aqui para que os posts sejam criados sempre da mesma forma, né? Então, a pessoa ela só vai receber, tem o nosso Canva, aqui é materiais novos, não é para alterar, porque a gente tem essa identidade, blá, 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 meio que reproduzir o que eu já falei aqui, né? Então, a ideia é realmente conseguir padronizar as coisas e ter uma coerência nos posts, mas também facilitar o trabalho, né? Deixar padronizado para que não fique aquela coisa de, meu Deus, e agora como que eu crio um post? Às vezes a pessoa nunca trabalhou com isso, né? E, enfim, a ideia é facilitar de todas as maneiras possíveis. E aí, só um exemplinho que eu ia dar aqui, então, por exemplo, surgiu uma nova categoria. Então, como é que eu faço? Preciso criar, né? Ela precisa ter uma cor diferente. Então,
A Eugênia travou para vocês? Sim. Travou sim. Travou, né? Tá. Eu vi só vi sua pergunta agora, Mariana, do Ressocice, a ideia é que os grupos de comunicação assumam criações do INCT em algum momento. Ah, não, legal, Mariana. Não. A gente tem, aqui no INCT Participa, a gente tem um núcleo de comunicação, que a Rebeca até faz parte, e aí dentro desse núcleo eu sou o coordenador de comunicação. Então, assim, toda a estratégia de divulgação, de site, de redes, passa por mim. A ideia, então, a gente centraliza as produções do INCT Participa. Só que a gente está nesse trabalho, que é o que eu estou querendo começar aqui com a gente também, é aproximar os núcleos, né? Então, a gente ampliar as collabs, a gente trocar mais ideia, igual agora vocês estão tendo esse workshop, a gente fazer workshops de outras coisas também. E a gente aqui, por exemplo, a gente não conseguiria, por exemplo, absorver tudo que 15 núcleos fazem, né? Então, por isso que a gente vai fazendo essas parcerias e os projetos maiores a gente dá essa evidência. Mas, assim, que nessa parceria que a gente está fazendo com o GEPASSE, a gente pode ter com todos os núcleos, essa é a ideia, tá? Então, vocês têm projetos legais ali, a gente pode, tipo, entrar sempre em collab, a gente pode, tipo, pensar em aba no site do INCT Participa para esse projeto. Então, a ideia é um pouco essa, tá? E também, Mari, assim, a gente pensou em capacitar os núcleos que têm seus grupos de comunicação, que nem todo mundo tem uma pessoa tão incrível quanto a Mari nos seus núcleos. Gentileza. Gente, acabou a luz da Eugênia, ela me escreveu, ela tá roteando o celular dela para voltar. Mas é muito legal isso, né, Rebeca? Se a gente fala há algum tempo de conseguir ir aproximando os núcleos, né? E estou feliz né, que a presença de todo mundo aqui e acho que no futuro, Mariana, eu queria, né, da gente bater um papo, assim, também, só ali quem faz as redes, a gente trocar mais figurinhas. Eu acho que a gente sente que cada collab que a gente traz, isso que a Mayra falou, cada collab que a gente cresce, vocês crescem, sabe? A gente está no INCT Participa agora está chegando em 600 seguidores, e a gente já tem, assim, a gente tem o quê? 200 e poucos pesquisadores. Então, a gente já saiu da bolha só do INCT Participa. E eu estou vendo que a gente já está saindo da bolha só de pesquisadores também, sabe? De outros núcleos, de outras áreas das ciências sociais. A gente está começando a chegar no que a gente quer, né? Na sociedade civil, né? A gente está começando a entrar. Então, acho que é um trabalho, acho que sim, de anos, né, para ser feito. Excelente. Né, os núcleos vão existir para sempre. O INCT Participa tem até 2028, mas se tudo der certo, a gente vai existir ainda por mais tempo. Mas a ideia é mesmo capacitar e ampliar o alcance de vocês. Conseguiu aí, Eugênia? Oi, gente, desculpa. Estava com o microfone desligado. Tá tudo bem aí? Então, acabou a luz aqui, acredita? E coloquei a internet do celular aqui no computador, acho que tá dando certo, né? Tá sim, tá sim. Não se importa se eu fechar minha câmera, porque... Melhora, não, vai nessa. Tá perfeito, mas tá perfeito. Tá bonito demais ali. Impressionante. Então tá, ó. Desculpa, onde que vocês me... Onde que eu parei? Você estava começando a mostrar criar um novo ali. Tá. Então eu vou compartilhar a tela de novo. Estão vendo aí a tela? Sim. Beleza. Estão vendo o Canva? Uhum. Tá bom. Então eu vou
a gente está fingindo aqui que a gente vai criar uma nova categoria, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou chegar aqui, posso pegar qualquer uma delas, né? E vou fazer uma cópia. Tá? Ele é um pouco lento, gente. Eu não sei se é só o meu, mas ele demora um pouquinho. Ó, a cópia de artigos está aqui e ele está pensando aqui. Vamos deixar ele pensar, senão dá um monte de bug. Não, o Canva ele é muito bom, mas ele tem ele é um pouco assim mesmo. Aí eu queria até saber dos núcleos, vocês usam Canva? Como que é? Acho que é legal a gente ter essa noção. Todo mundo usa o Canva? No Raciocínio, sim. Eu criei alguns padrões, deixei prontos e passei para o pessoal que usa para que eles trabalhassem. No NEDAC também a gente tem isso, a gente faz uso do Canva com esses padrões, né, da identidade do núcleo. No Nupad nós também usamos, apesar de não ser o Canva Pro, mas nós usamos o Canva ainda. Boa, já fala que é o Zené e fala que o Matheus falou. Posso continuar aqui? Então, aí criei aqui uma cópia, né? Tá tudo aqui, né? Então, os elementos que eu estava falando. Então, o fundo aqui é dessa cor, aqui o logo, né, que eu coloquei, o nome da seção, aqui o título, enfim. Se vocês olharem aqui, em marca, tem aquele kit de marca, né? Então, eu quero trocar esse fundo aqui. Já vai entrar tudo aqui, as cores certinhas, tá? Não preciso ficar digitando código de cor, nem nada. Vou colocar um fundo claro. Quero substituir esse grafismo aqui, então, vamos ver. Vou colocar um dessa cor aqui, será que fica bom? Vamos ver. Tá, aí sei lá, vou manter verde. Então, o texto vai ser verde. Voltando aqui. Acho que eu tenho que assim. Aqui esse negocinho que eu tinha colocado para indicar para a próxima página também. Tá, não ficou tão bonito, né? Essa combinação talvez meio estranha, mas enfim, isso dá para ir ajustando. E aí, vai ser outra sessão, né? Nova sessão, não sei. Ele tirou o bold, ó, não era para fazer isso. Enfim, coisas do Canva. E aí, aqui, pronto, eu tenho uma nova identidade, né? Então, eu vou mudando aqui as cores para minha nova sessão. Ó, por que ele tira o bold? Eu não sei, o Canva dá umas... fundo clarinho, né? Que nem eu coloquei ali. Enfim, vou brincando assim e criei uma nova sessão. Já vai estar aqui, cópia de artigos, eu posso mudar o nome. Então, essa é a minha nova sessão. E depois eu vou mudando tudo aqui, né? Mas aí eu queria mostrar para vocês também. Posso seguir aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode seguir, pode seguir. Beleza. Vou até fechar aqui. Opa, Então, a Maria Eduarda tem uma dúvida, pode falar, Maria. Eu queria saber como que ela fez para mudar a cor da logo, porque em todos está diferente a cor. Então, como é que foi? Deixa eu... aqui na minha nova sessão. Como é que eu fiz? Isso aqui é uma imagem de PNG, né? Então, eu não conseguiria mudar por aqui direto. O que que eu fiz? Lá em marca, eu subi os logos de todas as cores. Então, digamos que eu quisesse um laranja. Aí eu boto ele aqui, eu gosto de fazer assim, porque eu boto exatamente no mesmo lugar. Aí eu copio, tô dando um Ctrl+C aqui, vou deletar ele, vou deletar o verde, e aí dou Ctrl+V, ele vai cair exatamente no mesmo lugar. Então, para mudar a cor da logo, teria que fazer isso mesmo. Ter um de cada cor, das cores que você quer, e trocar.
Não tem muito como fazer. Seria igual esse grafismo, né? Vocês lembram que eu troquei ali? Que também, no grafismo, eu subi um de cada cor aqui. É por isso que eu falei que esse kit de marca, Maria Eduarda, ele é absolutamente genial, porque ele concentra tudo ali e você pode criar uma nova sessão de um novo projeto em 2 minutos. É muito bom, tá? Vai estar tudo ali. Uhum. Exato. E já está tudo pronto, né? Não tem muito mistério. Você tem o trabalhinho de subir tudo aqui, mas uma vez que subiu, ele vai ficar para sempre. E você tem essa facilidade, né? Não, eu quero que seja esse mais escuro. Bom, eu venho aqui, coloco em cima, aqui vou tirar e tá pronto. Não tem muito segredo, assim. Podemos seguir? Tá, com o silêncio eu entendo que sim. Chegou algum comentário aí? Não, tem uma dúvida da Mariana Tavares. Na verdade, é só uma orientação, porque às vezes as pessoas não usam o Canva Pro, e aí se você tiver uma pasta no Google Drive com essas versões de marca também, como o Ressoci tem, eu acabei de criar isso para o Ressoci, lá você pode copiar e colar essas marcas também. Isso é uma boa É ideia. melhor você ter, óbvio, porque aí quando você entra, né, então teria que ser uma conta específica do Ressoci. No caso do Ressoci, por exemplo, a gente usa as contas particulares da gente, então isso faz com que você, né, eu tenho, por exemplo, Pro, mas nem todo mundo tem. E aí o que eu fiz foi criar essa pasta no Google Drive. Ótimo, boa ideia, né? Porque aí você vai ter essa mesma configuração, digamos, lá no seu Google Drive, né? Uma pastinha com tudo isso. E aí a única coisa é que você vai ter que fazer um upload, né? Então, você clica aqui, fazer o upload de ficheiros. E aí, digamos que... É que ele importa direto do Google Drive, né? Também. Você poderia pegar por aqui, opção de upload, Google Drive. Mas se você tiver até no seu próprio computador, né, uma pastinha, você pode pegar direto do seu computador e colocar aqui. Uma boa ideia mesmo. Podemos seguir? Acho que sim. Obrigado, Mariana. Obrigada. Bom, aí vamos voltar aqui para projetos. Não, vou fechar aqui, melhor. Então tá, a gente tem aqui a nossos materiais novos não alterar. Vou voltar aqui para projetos. E aí, como eu estava dizendo antes, eu criei uma pastinha para cada uma das categorias. E aí eu queria mostrar para vocês, por exemplo, notícias. Então, aqui dentro de notícias, eu também criei seria essa base, né, não alterar, que eu coloquei. Eu até coloquei a estrelinha aqui para ficar favorito, só que eu não sei exatamente como ela se comporta quando a gente tiver várias aqui, várias notícias. Eu espero que ela continue aqui no topo, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Mas, enfim, vai estar como favorito, ele sempre vai estar aqui à esquerda. Mas aí, digamos que saiu uma nova notícia e eu quero fazer um post. Então, eu vou fazer essa simulação aqui com vocês, para a gente poder entender, né, como que seria e tal, e ficar tudo mais simples. Então, tá, o que eu vou fazer? Igual lá estava no projeto com a pasta de todas as categorias, aqui a gente vai fazer uma cópia também, porque eu não quero que esse arquivo seja movido, né, mexido, enfim, alterado. Porque toda vez que alguém for fazer um novo post, vai usar esse aqui, base não alterar. Então, aqui foi criada, né, uma cópia, vou clicar aqui. E pronto, aqui eu tenho esse novo post aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma capa. Então, sei lá, quero usar essa. Qual é a notícia? Então, eu vou dar a notícia da morte da Odete Roitman, que aconteceu na segunda-feira. Então, eu vou dizer, morre Odete Roitman, empresária, dona da TCA. Putz, ficaram só 2 linhas, mas eu só queria escrever isso. Bom, vou botar aqui. Saiba mais.
E aí a pessoa vai querer clicar nos tracinhos aqui, né? Ah, não sei, acho que eu quero botar uma foto, na verdade, sei lá, achei que não ficou legal. Então, vou colocar esse texto aqui, copiei o texto, porque achei que ficou bom, minha chamada. Vou botar aqui o texto, morreu Odete Roitman. Vou botar uma foto, acho que seria legal botar a foto da Odete aqui, vamos ver. Vou pegar uma do meu, já salvei aqui uma foto dela no meu computador, tá aqui nos meus downloads, Odete. Aí ele subiu aqui, tá subindo, foto da Odete aqui. O que eu vou fazer? Vou deixar aqui do tamanho que tá previsto, né? Tem uma opção de cortar também, então se você quiser só arrastar, vou botar a cabeça dela aqui mais para cima. Você pode ir mexendo aqui, né? Vou deixar maior, aí eu só mexo aqui por dentro aqui da imagem. E ele vai deixar cortado aqui em cima, né? Cortado nos parâmetros que eu coloquei. Ficou legal. Agora, aqui, ó, eu coloquei esse crédito foto, mas, ó, não ficou legal aqui no paletó dela, também é da mesma cor, então eu posso empurrar um pouquinho para cá, não tem problema. A foto é do UOL. Peguei lá do UOL. Posso até colocar foto. UOL. Ficou legal, gostei. Então eu claro, vou colocar mais coisa no texto, né? Mas vou partilhar. Quero fazer o download aqui dessa página 3. Vai ser um arquivo em PNG? JPG, o que é melhor? PNG, vamos de PNG. Aqui é o tamanho da imagem, já está no tamanho padrão, né? Que é pro post do Instagram. Eu quero selecionar, vou selecionar tudo, só a página 3. E baixo. Tá baixando. Pronto, baixou, tá nos meus downloads aqui. Vocês estão vendo? Sim. Então, pronto, fiz uma notícia aqui, uma capa de post, né? O que é legal é que dá essa padronização, né, Eugênia? Tipo, a foto vai ficar sempre desse tamanho, não importa a foto que colocar. Isso. E aí, é legal o quê? Eu alterar o nome do arquivo, né? Então, aqui ele tá... Então, é Morte da Odete. Morte da Odete Roitman, para eu saber, né? Que essa notícia é sobre a Odete. E aqui já vai aparecer na pastinha, né? Já mudou o nome. E aí é isso, assim, basicamente, o que eu pensei, né, de estratégia para criação de posts. Se eu quiser, eu não usei essa capa aqui, vou deletar, né? Quero ficar só com a que eu usei. Vou deletar essa aqui também. E vou deixar essa que foi a que eu usei. Essa aqui também não usei, vou apagar. E aqui eu vou, sei lá, colocar o título que eu vou dar nesse texto. Morte trágica da empresária, sei lá. E aqui eu vou escrever o meu texto. Morreu no dia tal. Dia tal, Odete Roitman, vítima de tiro em seu quarto de hotel, sei lá. Isso é o texto, né? Aí é com vocês. Mas, enfim, estão vendo como eu só altero aqui, né? Não estou criando nada, só estou colocando dentro dos parâmetros que já estavam criados, né? E basicamente é isso, assim. Queria ver agora com vocês se surgiram dúvidas, se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar para vocês aqui, alguma funcionalidade, enfim. A Mariana está falando uma coisa legal aqui, que ela perguntou para o Canva sobre o Canva Pro para grupos de pesquisa. E aí tem desconto para universidades e escolas. Boa, Mariana, bem legal. Tem Legal.
Muitas dessas ferramentas dão isso mesmo, bem lembrado. Enquanto o pessoal não tem, eu tenho uma dúvida, Eugênia. A gente aqui tem 7 cores, né, na nossa paleta, na nossa identidade, e foi feito por uma designer. Mas no caso de um projeto, de um grupo que, enfim, não foi feito por alguém, né, tão especializado e está sendo construído ali, e tem menos cores, que dica você daria? Porque, né, no nosso caso, as combinações são muito amplas, né, de cores que você mostrou. E para quem tem menos cores, que dica você daria? Eu acho que é tentar padronizar ao máximo, né? Então, sei lá, uma marca que tem 3 cores, então, eu posso fazer se eu for categorizar posts, né? Então, eu posso fazer uma cor uma categoria que tem o fundo de uma cor, a fonte de outra. Aí outra categoria muda o fundo, né? Sei lá, inverte, né, digamos. Então, ir tentando pensar de acordo com isso, né? Ou então, às vezes, só tem 2 cores, então sempre vai ter que ser o fundo de uma cor e a fonte da outra. Não tem muito como explorar, né? Então, é tentar ir se virando, assim, com o que tem, né? Faz sentido? Sim. Super fez. Boa. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ou, enfim, alguém quer falar um pouco de como é o trabalho no núcleo, das dificuldades que enfrentam, enfim, ter um pouco dessa troca? Hoje em dia, no Nupad, eu não fico tanto no Instagram. Quem fica mais é a minha colega Carol, mas ela não conseguiu participar, ela está com um probleminha de conexão, mas eu estou aqui, vou passar tudo para ela depois, que às vezes a gente faz em conjunto também. Eu acabo indo mais para o site, mas eu acho que uma dificuldade que a gente tem é o que você acabou de mencionar, Matheus, que é um pouco a questão da paleta de cores. A gente não tem muita variedade de paletas de cores, a gente trabalha muito com o azul. Em alguns posts tem um laranja, mas é sempre o azul ou laranja, que era da logo antiga do Nupad. E uma outra dificuldade que eu percebo é que a gente não tem um ícone para logo. A nossa logo é só Nupad. A gente não tem, igual vocês do INCT, esse símbolozinho meio retangular, assim, ou igual o GEPASS, que tem um quadradinho. Então, para formar alguns posts utilizando alguns símbolos, a gente sente dificuldade porque a gente não tem essa simbologia ou esse ícone, um slogan propriamente. O nosso é só o nome no pad, então é uma dificuldade que a gente encontra na hora de montar alguns posts e tentar colocar ali a identidade do grupo. Respondendo um pouco, assim, realmente é difícil isso, né? Assim, você falou azul e laranja, né? Também são cores bem fortes. Às vezes nem as duas em si, teria que ver o tom direito, mas nem as duas em si combinam tanto, né? Então, às vezes, é mais, não sei, padronizar um fundo branco com... Vou até abrir aqui o Instagram de novo. Sei lá, um fundo branco com os detalhes em laranja, não sei, o texto em azul. Então, acho que a ideia é um pouco encontrar um padrão, né? Ó, aqui, por exemplo. Inclusive, esse segundo post aí é do Nupad, se você quiser clicar nele. Então, é que eu preciso me... Tá. Tá, é que isso vai demorar um pouco, porque eu preciso, tipo, esqueci a senha, parará, eu não estava logada aqui. Mas, enfim, dá para ver um pouco aqui, né? O azul de vocês, do logo, qual dos dois? É um deles? Os dois, né? Tô vendo aqui no pad. Tem 2 cores no nome no pad, um mais escuro e um mais claro. Então, o que vocês poderiam fazer, talvez... Eu achei legal essa saída aqui de botar os 2 azuis, né? Fazer meio que uma margem. E aí, digamos, sei lá, que essa seja uma categoria, disciplina colaborativa. Vocês poderiam trocar as cores, sei lá, se for uma outra categoria, aí inverte, né? Bota esse azul mais clarinho aqui
na margem e o azul mais escuro para dentro. Então, é criar estratégias, assim, para que seja possível reconhecer que aquilo muda, né? Ou até vocês usaram também um terceiro azul mesmo, né? Eu diria que isso é azul. Então, às vezes, puxar alguma outra cor, né? Então, não ficar tão refém do logo também, porque é uma coisa mais de se virar, assim, né? Tipo, não tem ninguém dizendo, você tem que usar tal cor, tem que usar tal cor, que nem a do INCT, que é uma identidade visual que está bem planejadinha. Então, você pode usar uma outra cor, ou sei lá, às vezes usar um fundo branco e as fontes dessa cor aqui, ou desse azul mais escuro, enfim, acho que é um pouco tentar entender como que funciona, né? Mas dentro das suas limitações. Faz sentido? Ah, Ficou claro? Sim, obrigada. A Mariana deu uma dica bem legal ali no chat, não sei se todo mundo viu, que dá para criar variações, né, das cores ali no Adobe Color. Então, de repente, Mirna, pode ser uma alternativa para vocês. Muito obrigada, pessoal. Ó, o gerador de paleta de cores. Porque aí ele te ajuda mesmo a... Você coloca aqui a cor que você tem, né? E ele vai gerando uma paleta. Então, por exemplo, tem essa cor aqui, amarelo. Eu quero monocromático, sei lá, tudo meio da mesma cor. É legal isso mesmo. Complementar. Então, ele vai usar essas cores complementares, né? Que estão em polos opostos aqui desse círculo. Enfim, é uma boa ideia mesmo. Obrigada. Que mais, gente? Eu acho, né? Acho que uma coisa que eu queria falar para os núcleos, que, né? Eu acho que nós temos diferentes, né, a gente parte de diferentes graus, né? De estrutura, não sei, estrutura, né? Alguns têm gente mais focada, outros, o Vinícius ali, acho que faz redes de metade do NCT, participa. Então, tem muito essa coisa, né? Mas eu acho que eu queria falar isso, que a gente está estruturando o NCT Participa, então, para a gente conseguir ir melhorando o trabalho de vocês. Eu acho que esse é um pouco desse objetivo, sabe? Então, da gente ir conseguindo, assim, aumentar. Acho que eu queria muito falar das collabs, né? De como a gente pode... Que às vezes eu vejo alguns posts que saem nos núcleos e que poderiam ir com collab para o NCT. Então, acho que agora muitos aqui já têm o meu contato, vocês podem me escrever para, tipo, Matheus, você acha que esse vale como... né? Porque tem a ver ali com essa linha do INCT Participa. Então, acho que eu queria aproveitar, né, para fazer esse primeiro contato com vocês, para, se tiver alguma dúvida que a gente possa ajudar aqui né, dessa parte de identidade, o que eu souber ali, que eu tiver aprendido com a Eugênia. Acho que né, a Mariana Tavares ali, né, o Ressocia ali tem um trabalho bem forte, acho que a gente pode também, né, Mariana, ir trocando figurinhas. Com certeza, com certeza. Né? E eu acho que é isso, então, se ninguém tiver mais dúvidas, queria agradecer a Eugênia, queria agradecer a presença de todo mundo. Se a Eugênia tiver algum último comentário também. Não, eu queria agradecer também, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Se alguém ficou com alguma dúvida e, sei lá, não conseguiu falar, ficou com vergonha, ou pensou depois melhor e surgiu algum problema, pode passar para o Matheus e eu posso tentar ajudar da maneira que for possível, que a gente ainda está em contato, né? Estamos finalizando aqui as coisas, então estou à disposição aí também para esclarecer o que ficar. Acho que é legal falar que a gente quer dar mais um workshop, e aí, aí um mais amplo para toda a comunidade do NCT Participa, aí falando coisas mais básicas mesmo, sabe? Do tipo,
gente, isso é um Canva e a gente pode fazer isso a partir disso, que acho que a ideia que a gente está procurando, que eu quero muito mostrar, né, que hoje a gente é muito um comunicador, um profissional comunicador, né? Ou seja, não importa a área de atuação, se você é da medicina, se você é do jornalismo, se você é da academia, a gente tem que conseguir divulgar o nosso trabalho, né? E para isso a gente precisa passar por ferramentas que as pessoas têm diferentes graus de intimidade, né? Então, acho que a gente quer, esse era mais especializado, né, para as pessoas que já trabalham, e a gente quer dar um ainda mais geral, sabe? Então, quem vocês conhecerem do INCT Participa aqui, pode se interessar, a gente vai divulgar a data certinho, mas acho que é legal isso, assim, a gente pensar, eu falo isso para, né, para todo mundo aqui, para as bolsistas que a gente tem que saber divulgar o nosso trabalho hoje, porque não, assim, vai ter, o núcleo vai divulgar, a gente vai eventualmente né, de sair na imprensa, vai ter várias formas de comunicação, mas a gente precisa conseguir divulgar o nosso trabalho também. Acho que por isso que a gente trouxe a Eugênia aqui, para a gente melhorar a nossa identidade visual e fazer ir plantando essa semente assim em todo mundo, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então tem isso que a gente tem que se adaptar, claro, né? A gente não vai perder a essência, que é o trabalho acadêmico, a pesquisa, o campo, mas a gente tem que estar bem posicionado nas redes. É isso que eu quero trabalhar com vocês. É isso, gente. Então, obrigado, Mina. Obrigado, Eugênia, obrigado, Rebeca, obrigado a todos os núcleos aí que tiveram presente. E está gravado, então a gente vai disponibilizar, a Laura vai disponibilizar o link, quem quiser mandar para as outras pessoas que fazem as redes, para outros colegas do INCT, acho que é legal só manter, né, entre o INCT Participa e os núcleos, né, mas fiquem à vontade para compartilhar. Obrigado, gente. Obrigada, mais, gente. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, tchau. Eugênia. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.